Olá, eu sou Giacomo, tudo jóia com você? Nessa aula você vai aprender para valer tudo sobre a forma fatorada da função polinomial. Então, vem comigo que eu vou te ajudar. E como de costume, se essas aulas estiverem te ajudando, ajude o canal, deixa seu like, se inscreve se não for inscrito ou inscrita ainda, beleza? E até o final, se você gostar dessa aula, daí você faz melhor. Você ajuda seus amigos compartilhando esse conteúdo. Assim eles também terão a chance de aprender para valer tudo sobre as funções, função polinomial, o cálculo, pré-cálculo aqui comigo no Cálculo Top, beleza? Agora vamos para a forma fatorada da função polinomial. Nos vídeos anteriores você viu várias coisas a respeito da função polinomial. E no último vídeo você viu os pontos de inflexão e como obter as concavidades, pontos de inflexão para a função polinomial. Agora chegou a hora da gente analisar a forma fatorada. E ela é muito importante para obter a função polinomial. Ela é muito usada. E também simplifica muito a função polinomial, beleza? Então vem comigo, ó. Nós temos então aqui uma função polinomial com coeficientes reais, estamos estudando com coeficientes reais, e o domínio real. Então o x também é um número real. Aqui o termo dominante, o n, de um modo geral, ele representa o grau dessa função, é um número natural. Se a função é constante, você sabe, você viu nos vídeos anteriores que o grau é zero. Se a função polinomial é nula, f de x igual a zero, daí não tem grau. E agora nós vamos para a forma fatorada. E a forma fatorada envolve as raízes da função. E o que é uma raiz de uma função? Você já viu nos vídeos iniciais aqui da playlist de fundamentos que raiz de uma função é aquele valor x que você substitui ali na função, na expressão da função, e faz com que a função dê zero. Você calcula o valor da função para aquele x especial, e daí quando você faz a conta, se ele é uma raiz, daí o resultado vai dar zero. Então, por exemplo, eu tenho essa funçãozinha aqui, ó, essa função polinomial, eu estou dizendo para você que o 1, o 4, o menos 3 são raízes dessa função. Isso significa que se eu colocar aqui no lugar do x o 1 e fizer a conta, o resultado vai dar zero. Quer ver, ó, só para a gente fazer meio que de cabeça aqui, ó, se eu jogar o 1 elevado ao cubo dá 1, vezes 2, aqui vai dar 2. Aí eu coloco 1 aqui, 1 ao quadrado dá 1, vezes 4, vai dar 4, só que aqui tem o sinal de menos. Jogo 1 aqui, 22 vezes 1 dá 22, só que nós temos o sinal de menos. E aqui mais 24. Então, no fundo, estamos fazendo o quê? Nós estamos fazendo o valor da função para o x valendo 1. É o f de 1. E fazendo essa conta, ó, 2 menos 4, menos 2. Menos 22, menos 24. Mais 24 dá 0. Então, 1 é raiz. Se você fizer a mesma coisa para o 4, para o menos 3 aqui, também vai dar 0. Beleza? E qual é a forma fatorada? A forma fatorada escreve essa expressão expandida assim por meio de fatores, por isso que leva o nome de forma fatorada, por meio de fatores, ou seja, por meio de produtos. E aí a forma fatorada é assim, você pega o coeficiente do termo dominante e coloca ele aqui, vezes, daí você faz, ó, x menos uma raiz, vezes, x menos outra raiz, vezes, e vai multiplicando, né? Daí você tem lá no final, por exemplo, x menos uma outra raiz aqui, ó, R2, e finalmente x menos uma última raiz aqui, ó, R1. Essa é a forma fatorada. Então você faz o coeficiente do termo dominante vezes fatores que são sempre assim. X menos uma raiz vezes x menos outra raiz, x menos outra raiz. Isso é muito bom, isso é muito importante para a função polinomial. Então aqui, como é que fica a forma fatorada dessa função? Você fala, ó, Giacomo, é simples, eu faço f de x, e vamos pegar aqui, ó, o coeficiente do termo dominante é 2. Que multiplica x menos uma raiz, que é 1, vezes x menos outra raiz, que é 4. E finalmente vezes x menos a outra raiz, menos 3. Então vai ficar x menos menos 3. Aí aqui vai dar x mais 3, então vou reescrever a forma fatorada aqui, ó. f de x é igual a 2 que multiplica x menos uma raiz, x menos a outra raiz e aqui x mais 3. Então, quando tem o mais 3 aqui, você já percebe que uma das raízes aqui é o oposto desse número, né? Ó, eu tenho mais 3, então uma das raízes é o menos 3. Então, uma raiz é 1, outra raiz é 4, e aqui a outra raiz é menos 3. Captou a ideia? É só isso.
E se você fizesse a distributiva aqui, daí você vai desenvolvendo, né? Faz o chuveirinho aqui, desenvolve, multiplica todo mundo, você volta na função com esse formato. É isso. Por exemplo, eu tenho agora aqui uma outra função. Olha só, eu coloquei 1, x menos 4, x menos 4 e x mais 3. Então aqui, quais são as raízes? Você fala, é fácil, Giacomo, uma raiz é o 4, a outra raiz também é o 4, eu vou escrever ela uma vez só aqui, raiz 4, e aqui a outra raiz é o menos 3. Então essas são as raízes. E quando você faz a distributiva desenvolve, você obtém essa expressão para essa função polinomial. Captou a ideia? Agora aqui, ó, eu tenho mais uma vez uma expressão como essa, e aí, quais são as raízes? Veja só, aqui nós temos o menos 5, que é o coeficiente, então as raízes são o quê? O 2. E olha só, o 2 apareceu 3 vezes aqui. Então eu também poderia escrever essa função assim, ó, na forma de produto, assim, f de x igual a 5, que multiplica x menos 2 elevado ao cubo. Sacou? Apareceu 3 vezes. E daí, se eu desenvolver esse cubo e distribuir o 5 depois de desenvolver, eu chego nessa expressão. Aqui também eu poderia colocar assim, ó, x menos 4 elevado ao quadrado vezes x mais 3. Também seria possível. E aqui tem um conceito muito importante, que é o conceito de multiplicidade da raiz. O que é isso? É quantas vezes aquela raiz apareceu. Então, por exemplo, aqui, a raiz 1, 4 e menos 3, elas apareceram uma única vez. Então, são raízes que nós dizemos que são raízes simples. É uma raiz simples, cada uma delas. Ou multiplicidade 1. Aqui, veja só, o menos 3 apareceu como raiz uma única vez. Então, é uma raiz simples. E aqui o 4 é uma raiz que apareceu 2 vezes. Então, é uma raiz de multiplicidade 2. Sacou? E aqui, nesse caso, o 2, ele apareceu 3 vezes. Então, é uma raiz de multiplicidade 3. Gostou? Então, compartilha com seus amigos. E vem agora para o próximo vídeo, que eu vou explorar justamente o fato das raízes terem diferentes multiplicidades, né? Multiplicidade 1, né? Raiz simples, multiplicidade 2, multiplicidade 3 e assim por diante. E eu vou explorar isso graficamente. Qual é o significado do gráfico dessa função de acordo com a multiplicidade da raiz? Eu te aguardo que vai ser bem legal, beleza? E aí, essa aula te ajudou? Compartilhe! E no site tem bastante conteúdo extra. Um forte abraço e até a próxima!